Nós vamos conversar agora com a advogada Cláudia Paranaguá, que já está conosco aqui. Tchau, Wanda, até amanhã. Oi, Cláudia, bom dia para você. Bom, a Cláudia hoje ela vai participar de uma live, deixa eu só pegar o horário direitinho, vai ser às 7 horas, e o tema é um tema cada vez mais falado e de grande interesse, que é a família multiespécie. E aí, essa nossa conversa vai diretamente para você, né, que é pai, que é mãe de pet e que tem já esses animaizinhos como membros da sua família mesmo. Queria que você explicasse para a gente, então, Cláudio, o que que a legislação brasileira já tem e, enfim, o que que você pode dizer para esse pessoal? Atualiza a gente. Tá ótimo. Cíntia, olha, a gente tem um conceito de família, a gente constrói a família de acordo com a nossa percepção, com a nossa vontade. E a Constituição Federal de 88, ela regulamentou que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. E a gente sempre fala da Constituição Federal de 88 porque ela abriu esse leque dessa pluralidade familiar. É lá onde ela fala que a família não só é aquela família advinda do casamento, entre homem e mulher, ela vai trazendo conceitos de família que são vindas de casamentos, de uniões informais, como é a união estável, fala da família onde é constituída somente um pai ou uma mãe e os filhos, ou então de famílias que não são constituídas nem de pai e filho, mas somente com os irmãos, do avô com o neto, enfim, uma série de famílias. E nessa evolução desse conceito de família, que é baseado no afeto, na afeição, a gente encontrou a família multiespécie, que é aquela família onde existe um vínculo afetivo entre o humano e entre os animais de estimação. E na evolução, não só porque a legislação, ela vem para amparar o que está sendo construído na realidade de fato, na realidade do dia a dia das pessoas. E o que se foi percebendo, o Brasil chegou agora com esse sentimento, mas a gente já percebia outros países, como por exemplo Portugal, que já vinha percebendo essa modificação da visão que a gente tem do animal. Porque, assim, pelo nosso Código Civil, ele é tratado como coisa, ele é tratado como se fosse uma cadeira, um automóvel. E o que é que essa evolução nos trouxe? Que esse animal é o que a gente chama, é um animal que ele tem sentimento. Ele é um animal que ele é capaz de sentir dor, angústia, sofrimento, solidão, raiva, inclusive. Os estudiosos com relação ao direito de família passaram a vê-los também para a sua proteção. E é por isso que a gente está falando que a gente está comparando filho com o animal, não tem nada a ver, cada um tem o seu espaço na legislação. E por conta desse novo caminho. Então, assim, a gente, por exemplo, hoje, a gente vê família que não tem mais interesse de ter filho. Mas a gente vê família que tem interesse de adotar ou de adquirir o animal. Tanto é que essa roupagem, até da forma como a gente trata o animal, se a gente percebe assim no dia a dia, é que não se chama mais assim, eu sou dono do animal, não é? Então a gente passou a ter até um tratamento, porque a linguagem é importante. A gente fala de tutor. E, sem dúvida alguma, diante dessa relação de afeto que foi crescendo e venha as responsabilidades, entendeu? Passam-se a discutir, vamos dizer, uma guarda, uma tutela, não é, desses animais no direito de família. Quando os casais eles se separam, vão para um divórcio, passou a discutir com quem que vai ficar esse animal, quem é que vai ter a guarda, quem é que vai ter guarda compartilhada entre os tutores, não é? Então, assim, a gente vê, inclusive, o próprio STJ, que é um tribunal superior, já se manifestou com relação a isso, trazendo essa roupagem de que o pet, o animal de estimação, ele tem um status que ele não é coisa, mas também não é humano, mas é um status especial, um status sui generis. E, por isso, ele deve ser tratado de uma outra forma. Eu acredito que, caminhando a mais, né, porque
é perceptível a gente constatar o cenário jurídico que vem se transformando, que a gente caminha assim para que esse animal ele passe a ter uma personalidade jurídica, que é o que a gente quer. Pois é, Cláudia, você falando aí, eu lembro que vez por outra a gente ouve a notícia que em outros países as pessoas morreram e deixaram toda a herança para um animal. Isso só é possível quando deixa exatamente de ser considerado coisa para a justiça, né? A gente está bem longe de chegar a isso aqui no Brasil, essa Olha, muito mudança. bem colocado, né? A gente está falando agora de direito de sucessão, o direito sucessório, que é um outro lado, né? Uhum. Está ali juntinho do direito de família. Assim, tem países que já se pode deixar em testamento, não é, a herança para o seu animal de estimação. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muito testamento com relação a isso, lá no continente europeu também. No Brasil não pode, ainda é proibido. Mas, como eu falei, no avanço desse, porque o sentimento é que realmente traz, né, aquela coisa do direito. E a gente vê cada vez mais essas famílias envolvidas com seus pets, por exemplo, agora na pandemia, Cíntia, eu vi uma pesquisa de o quanto que as famílias passaram a trazer o animal de estimação mais para sua casa, seja numa adoção, porque é um apoio, inclusive, psicológico, né? A companhia muda a vida das pessoas, muda o ambiente familiar. E assim, no Brasil, infelizmente, ainda não pode ser testado, né, para o animal de estimação. Tem outras formas de você garantir um bem-estar para ele depois da sua morte, sem dúvida. Existem instrumentos para você construir nesse sentido, mas assim, no caminho que a gente está da visão jurídica, como eu falei do cenário jurídico, eu acredito que no futuro, não sei ainda, assim, não dá para precisar, porque a Claro. gente está num momento de muito conservadorismo ainda, né, da nossa visão para o direito de família e sucessões, mas eu acredito que sim, são passos. Não é? Olha, você vê até o reflexo com relação à visão que a gente tem dos animais, que esse sentimento que a gente tem pelos animais passou a refletir, inclusive, no direito ambiental. Pode ver a modificação da legislação aumentando penas para maus tratos, isso tudo vem por conta desse sentimento diferenciado que a gente passa a ter dos animais. É a nossa conscientização, sim. Muito interessante. Cláudia, então convido o pessoal aí para a live hoje à noite. Você vai estar com outras duas especialistas também. Vocês vão abordar aí com mais tempo, vão poder falar sobre vários assuntos. Isso. As pessoas vão poder participar. Onde que é que a live vai ser transmitida? Não, hoje a gente vai fazer essa live em homenagem a esse sentimento que temos de proteção para os nossos queridos pets, animais, falar do direito deles, né, de como eles hoje estão inseridos na nossa sociedade, quais são as perspectivas, falar do projeto de lei, e foi um convite da Comissão de Direito de Família da OAB Maranhão, vou estar lá com a TT, que também participa desse movimento, e eu espero contar aí com a participação de todos vocês, inclusive com a possibilidade de a gente responder algumas perguntas lá na live, vai ser muito interessante para a gente abrir cada vez mais a nossa cabeça e perceber que o mundo verdadeiro é construído através das relações de afeto, como é que a gente tem pelos nossos animais. Muito bem, então tá aí, gente. Olha, o endereço é o Instagram volta lá, Comissão da Família OAB Maranhão. Se você quer saber mais sobre esse tema que é muito interessante, é um tema muito amplo e, como disse a doutora Cláudia Paranaguá, cada vez evolui mais, né? Então é importante, Exato. e isso que ela colocou aí sobre o direito ambiental é algo muito interessante. Já mostra uma pulverização, né, dessa nova forma de olhar os animais. Cláudia, Isso, uma obrigada. interface, né? Isso, exatamente, uma interface. Obrigada, querida. Bom dia para você. Até a próxima, bom dia a todos. Bom